O homem vem contando o tempo de inúmeras formas há milhares de anos. Desenrole seus mapas celestes e comece a içar as velas, porque é hora de navegar nas grandes invenções do campo da exploração. Vamos começar com um relógio e uma bússola, duas ferramentas engenhosas que ajudam a nos orientar no tempo e no espaço. Depois vamos mergulhar com submarinos. Exploramos nosso interior com as radiografias e as partículas que formam tudo no universo. Por fim, olhamos para a Lua e além, por meio de telescópios e lentes de alguns dos viajantes espaciais mais ambiciosos. Ou o meu relógio quebrou, ou o Sol está se movendo mais rápido hoje. Só sei que estamos atrasados. Vejo você no laboratório. Uau! Fique atento às atividades propostas. Ao assistir à primeira parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Que impacto a invenção de aparelhos para marcar o tempo tiveram na história humana? Como os primeiros navegantes viajavam pelos mares? Tenho uma pergunta para você. O que é invisível e mesmo assim é medido a cada segundo? Se você disse tempo, acertou. O homem vem medindo essa coisa invisível e sempre presente do universo há milhares de anos. Para fazer cálculos apurados, os primeiros aparelhos dependiam do céu claro. Não é difícil imaginar que a invenção do relógio mecânico inspirou o coro quase universal. Já era hora. Relógios contam o tempo. Nós os usamos diariamente. Na verdade, é difícil imaginar um mundo sem relógios. A invenção do relógio melhorou nossa capacidade de explorar e coordenar nossas atividades. Ao sinal pelo horário de verão, 15 horas e 54 minutos em ponto. A capacidade de medir o tempo mudou imensamente nossa maneira de viver. É impossível dizer de quantas maneiras dependemos dos aparelhos que medem o tempo. Horários de trem, de voos, programação de TV, mercado de capitais, indústrias, manobras militares, eventos esportivos ou simplesmente ir ao cinema. Os relógios sincronizam o mundo e guiam nossas vidas. Relógio do Power Ranger. Os egípcios inventaram um relógio baseado no movimento do Sol. Um alto obelisco projetava uma sombra que se movia de acordo com o Sol. A sombra indicava a hora do dia. Mas como os egípcios sabiam a hora quando não estavam perto do obelisco? Por volta de 1500 a.C., eles inventaram um relógio de sol portátil. Eles apontavam um bastão em forma de L em direção ao sol para produzir uma sombra. A posição da sombra indicava a hora. O relógio de sol tinha limitações. Só funcionava durante o dia e se o céu estivesse limpo. Os chineses também observaram o céu, particularmente estrelas e planetas. Eles achavam que as estrelas prediziam seus destinos, prevendo eventos felizes ou desastres, como fome e guerra. Rastrear o movimento das estrelas era fundamental para o funcionamento da sociedade. Os chineses queriam descobrir um jeito mais preciso de rastrear as estrelas. No hemisfério norte, os chineses antigos perceberam que todas as estrelas do céu giravam em torno de uma estrela, a estrela polar ou estrela do norte.
Como sua posição era fixa, os chineses usaram a estrela polar para mapear a localização de todas as outras estrelas. Este método de localização de estrelas é chamado de sistema equatorial. Uma esfera armilar mede as posições da Lua, dos planetas e das estrelas. Os astrônomos chineses localizavam as estrelas e catalogavam sua posição contando marcas nos anéis rotativos. Esta ferramenta, criada para mapear o céu, inspirou a invenção do que nos permite organizar nossas vidas em horas e minutos. Quando os primeiros astrônomos chineses olharam para o céu noturno, eles perceberam que as estrelas se moviam como um rio que flui. Esta associação os levou a usar água para mover máquinas que imitavam o movimento das estrelas. Mas eles enfrentaram um desafio: fazer o mecanismo operar de forma precisa. O matemático e astrônomo Su Sung resolveu o problema por volta de 1088 com um dispositivo hoje conhecido como escape mecânico. No relógio armilar de Su Sung, um fluxo de água girava uma grande roda dentada provida de copos. À medida que o peso da água forçava um copo para baixo, a roda se movia um dente por vez. Embora usado inicialmente como uma obra astronômica, os princípios da máquina de Su Sung se tornaram a base do relógio mecânico moderno. Após poucas centenas de anos, os chineses abandonaram a tecnologia de Su Sung. No entanto, muito mais tarde, os ocidentais fizeram relógios usando pesos e molas no lugar de escapes movidos por água. Os relógios de pesos apareceram na Europa na década de 1300. Inovações na contagem do tempo levaram a avanços revolucionários na navegação. Por volta de 1759, John Harrison desenhou e construiu o primeiro relógio que funcionava com precisão no mar. Com o relógio marítimo, os marinheiros sabiam em que longitude estavam ao comparar o horário de sua localização com o horário de outro lugar. Os navegadores usavam o relógio marítimo para determinar longitude em longas distâncias, já que ele mantinha o horário do ponto de partida. Os navegadores não precisavam se contentar com uma ideia vaga de sua longitude baseada no ângulo do Sol no céu. Também chamado de cronômetro, o relógio marítimo aperfeiçoou tanto a navegação que conseguiu estimular a viagem marítima e o comércio. A medição precisa do tempo melhorou incrivelmente desde os antigos relógios chineses e egípcios. O tipo mais comum é o relógio de Césio. Com o relógio do observatório ao sinal, ele usa a frequência de ressonância de um feixe de átomos de césio que, como qualquer átomo, absorvem e emitem energia a intervalos regulares. Os átomos de césio fazem isso 9.192.631.770 vezes por segundo. Esta é a frequência de ressonância do césio. No relógio atômico, os átomos de césio passam por um campo magnético e sua frequência de ressonância controla um cristal de quartzo que oscila ou se move para frente e para trás em mais de 9 bilhões de ciclos por segundo. Os átomos de césio conseguem manter a frequência do quartzo mais precisa do que qualquer relógio já inventado. O sinal da hora padrão resultante é emitido por satélites em órbita. Navios da Marinha, a NASA e empresas privadas dependem deste sinal para a navegação global. 3, 2, 1. Ignição para o lançamento da Atlantis em missão para estudar o planeta Terra. A viagem espacial é só uma das coisas em que o relógio é usado. A divisão do tempo em unidades regulares e previsíveis é fundamental para o funcionamento e o avanço da sociedade. Quanto mais avançamos na contagem precisa do tempo, maiores as possibilidades de se aventurar e explorar nosso mundo e o universo.
O homem tem uma curiosidade natural para explorar. É fácil sair andando por aí, mas encontrar o caminho de volta nem sempre é fácil. Alguns animais, como cães e pombos-correio, têm uma habilidade inata para encontrar o caminho de volta. O ser humano precisa de ajuda e rastros de pão nem sempre funcionam. Então ele inventou bússolas e sistemas de posicionamento global. Os primeiros navegadores usavam o Sol, a Lua e as estrelas, superando ventos e acidentes geográficos para encontrar seu caminho. Mas a navegação nem sempre foi confiável. Tanto o céu nublado quanto o tempo ruim podiam reduzir significativamente a visibilidade. Uma invenção facilitou incrivelmente a exploração da terra e do mar. Ela começou no século IV com uma descoberta dos chineses. Eles descobriram a pedra ímã, ou ímã natural, um tipo de rocha que parecia ter estranhos poderes. Esta rocha misteriosa atraía o ferro com uma força invisível. Rodando livremente, a pedra se alinhava com o campo magnético da Terra na direção norte-sul. Esta pedra ímã também é chamada de magnetita. As primeiras bússolas eram feitas com esta pedra. As primeiras bússolas de pedra ímã precisavam ser refinadas antes de serem usadas no mar, já que mesmo ventos leves podiam causar um grande desvio. Inventores resolveram o problema transferindo o poder magnético da pedra ímã para uma pequena agulha de ferro, esfregando uma na outra. A agulha magnetizada suspensa criou o mesmo efeito encontrado nas bússolas modernas. Acredita-se que Marco Polo tenha trazido a bússola da China para a Europa. Mas outros inventores também receberam o crédito pela invenção. O cientista francês Petrus Peregrinus descobriu a bússola de maneira independente dos chineses na década de 1200. A exploração do mundo nunca mais foi a mesma. As bússolas ainda são ferramentas fundamentais na navegação. Mas recentemente elas foram superadas por uma outra invenção, a mais precisa e confiável ferramenta de navegação já inventada, o Sistema de Posicionamento Global, ou GPS. O Departamento de Defesa americano e Ivan Goering inventaram o GPS no começo da década de 1970. O sistema consiste de um anel de 27 satélites movidos à energia solar que circundam a Terra em uma órbita sincronizada. Num dado instante, em qualquer lugar da Terra, pelo menos 4 satélites são visíveis para qualquer receptor de GPS. Os sinais dos satélites chegam com uma pequena diferença, dependendo da distância exata dos satélites até o receptor. Os tempos indicam as distâncias e as distâncias apontam a localização do receptor. O princípio matemático da triangulação calcula a localização exata. Chame a distância da localização do receptor até o satélite 1 de raio 1. Desenhe um círculo com este raio em torno do satélite 1. Agora pegue a distância da mesma localização até o satélite 2 e a chame de raio 2, fazendo um círculo com o raio da distância em torno do satélite 2. Estes dois círculos vão se cruzar em 2 pontos. Um destes pontos é a posição do receptor. Para saber qual dos dois é, pegue a distância do receptor até o satélite 3, que é o raio 3, e trace um círculo em torno do satélite 3. Estes 3 círculos vão se cruzar em um único ponto. O uso da tecnologia GPS expande-se rapidamente a cada dia. Alguns carros têm equipamento de GPS que fala e ajuda a guiar os motoristas. GPS de mão ajudam a achar o caminho em trilhas. Ele é usado para indicar a posição dos trens, ajudando a evitar colisões. A tecnologia já encontrou um lugar até em coleiras de animais de estimação, já que ajuda a localizar cães perdidos. A União Europeia e a Agência Espacial Europeia estão lançando um novo sistema global de navegação chamado Galileu.
Combinado com o sistema de posicionamento global americano, ele vai oferecer mais precisão do que o sistema atual. E também vai ter uma função de busca e resgate capaz de realizar operações de salvamento e fornecer sinais para usuários perdidos, indicando que a ajuda está a caminho. A tecnologia GPS pode nos mostrar onde estamos, mas seu potencial real tem a ver com para onde ela nos levará no futuro. Construa uma bússola usando um ímã, uma agulha, uma rolha e um prato com água. Se você for um mamífero terrestre como eu, tem muito a aprender sobre o nosso planeta. Você deve ter ouvido que mais de 75% da Terra é coberta de água. Nossos oceanos estão repletos de paisagens maravilhosas e cheios de criaturas exóticas. Mas sem o submarino, nós nunca poderíamos ter mergulhado neles. O que você acha de ficar confinado em uma pequena embarcação para penetrar no frio congelante, em lugares escuros, em muitos aspectos mais perigosos do que o espaço sideral? É assim que é estar a bordo de um submarino. Foram necessários séculos para se desenvolver um barco que funcionasse debaixo d'água. A guerra acabou estimulando a construção dos submarinos, assim como a curiosidade humana e o desejo de conhecer mais sobre o mundo do fundo do mar. Ainda assim, foram explorados menos de 10% deste labirinto do fundo do mar. Em 1580, o matemático britânico e oficial da Marinha William Bourne descreveu pela primeira vez os princípios da tecnologia dos submarinos. Ele explicou que um barco flutua porque desloca seu peso na água. Para submergir um barco, seria preciso fazê-lo mais pesado do que a água que ele desloca. Outro inventor, o americano David Bushnell, teve um modesto sucesso em 1776 com seu projeto chamado Tartaruga. O submarino de formato oval, movido a manivelas e com um complexo sistema de válvulas e bombas, tentou, mas não conseguiu afundar um navio britânico durante a guerra pela independência dos Estados Unidos. Mas ele foi o primeiro submarino capaz de fazer movimentos independentes debaixo d'água. Horace Lawson Hunley e um grupo de soldados confederados construíram um submarino mais eficaz durante a Guerra Civil. O HL Hunley era movido pela força humana e afundou um navio da União com um torpedo em 1864. Achar o combustível ideal para quando o submarino estivesse submerso sempre foi difícil. Um grande avanço veio em 1900. Um professor de Nova Jersey chamado John Holland fez um submarino híbrido. A gasolina o movia na superfície, mas debaixo d'água a propulsão era feita por baterias. Motores a combustão precisam de ar, mas as baterias não. Este conceito trouxe a solução que ainda move muitos submergíveis e embarcações que exploram áreas submersas. Uma das maiores inovações veio em 1954 com o submarino nuclear USS Nautilus. Assim como a bateria, o reator nuclear não precisa de ar para funcionar, mas as semelhanças acabam aí. O reator nuclear gera muito calor, que é usado para ferver água. O vapor d'água gira turbinas que movem o propulsor. As turbinas também geram eletricidade suficiente para a hidrólise, um processo que quebra as moléculas da água gerando hidrogênio e oxigênio e fornece oxigênio para a tripulação. As turbinas ainda fornecem energia para os destiladores, que retiram o sal da água do mar e produzem água potável. O desenvolvimento do submarino aumentou a capacidade de explorar o fundo do mar. Em 1934, os americanos William Beebe e Otis Barton construíram um sino de mergulho para explorar as profundezas do oceano. Seu sino, também chamado batisfera, não recebia ar externo. Ele dependia de tanques de oxigênio e de substâncias químicas para absorver o dióxido de carbono. Anos mais tarde, Auguste Piccard inventou o batiscafo, uma embarcação de propulsão própria para a exploração de águas profundas. Ele subia e descia, mas não se movia facilmente. Em 1960, com o filho de Auguste, Jacques Piccard,
e Don Walsh a bordo, o batiscafo Trieste explorou a parte mais profunda dos oceanos, as Fossas Marianas. Estes dois homens ainda detêm o recorde de mergulho mais profundo. Ao contrário da batisfera e do batiscafo, que só iam para cima e para baixo, o Alvin e outros submergíveis modernos de pesquisa são bem ágeis. A esfera de titânio do Alvin suporta com segurança profundidades de até 4.500 metros. Seus braços hidráulicos de robô permitem que seus controladores peguem objetos que estejam fora da embarcação. Os cientistas a bordo do Alvin exploraram os destroços do Titanic pela primeira vez em 1986. Eles viram os restos do luxuoso navio afundado em 1912 e conseguiram saber mais a respeito das causas do desastre. No entanto, as extremas dificuldades dos mergulhos em águas profundas tornam a construção e operação de submergíveis como o Alvin muito caras. Os inventores ainda procuram novos meios de explorar o oceano. No passado, o homem navegou os oceanos para descobrir novas terras. Hoje, com submarinos e outros submersíveis, ele pode descobrir tudo que esse rico e quase desconhecido mundo tem a oferecer. Explorar os oceanos pode ser um trabalho perigoso. É por isso que uma inventora da Universidade de Princeton desenvolveu um submarino para fazer o trabalho. Estes são os robôs. Nós os vemos em fábricas, laboratórios, filmes de ficção científica e feiras de alta tecnologia. Eles também são encontrados debaixo d'água. Esses robôs subaquáticos são especiais porque, sem supervisão humana direta, eles nadam em cardumes como peixes. O desenvolvimento destes robôs começou em 1994, quando a engenheira e professora de Princeton, Naomi Eric Leonard, começou a mapear padrões de cardumes de peixes. Ela usou a informação para construir robôs submarinos que se movem em grupos pelo oceano para coletar dados. Os robôs fornecem dados de temperatura, salinidade, nutrientes e correntes. Aplicando essas descobertas, Naomi programou seus robôs submarinos para se mover numa série de padrões retangulares. Quando eles ficam muito próximos um do outro, gravam medidas que se sobrepõem. Então, ela programou os robôs para detectar e ajustar as distâncias entre eles automaticamente. Eles enviam informações para salas de controle, onde os cientistas podem monitorar e alterar seu movimento. Embora os robôs submarinos sejam controlados pelos cientistas, eles também podem se mover sozinhos. A professora Naomi os projetou para responder a situações reais e virtuais, de forma que eles possam mudar de direção sem comando humano. As descobertas da professora Naomi podem levar ao desenvolvimento de frotas de robôs que ajudem a prever as condições do oceano, proteger a vida marinha ameaçada, rastrear derramamentos de óleo e guiar operações militares no mar. Em 2004, Naomi Leonard recebeu um prêmio MacArthur, também conhecido como Prêmio dos Gênios pela sua pesquisa revolucionária. Olá, explorar não é só andar pela terra ou pelo mar. Você pode explorar ficando sentado, observando. Para cima e para baixo, ao redor, o poder da observação não pode ser descartado. Ferramentas úteis como esse telescópio de refração levam nosso olhar a lugares para onde nunca iremos. Mas você pode ver daqui. Com um telescópio, você pode observar planetas e estrelas, procurar outros mundos, estudar as forças que moldam as galáxias e procurar pistas de como o universo começou. As origens do telescópio são incertas, mas acredita-se que o fabricante de óculos holandês Hans Lippershey inventou o instrumento em 1608. Os primeiros telescópios eram compostos por lentes convexas, curvadas para fora, e lentes côncavas, curvadas para dentro. A novidade da invenção se espalhou rapidamente pela Europa, chegando ao notável cientista italiano Galileo Galilei. Galileu imediatamente construiu um. Pelo processo de tentativa e erro, ele agrupou lentes com uma variedade de formas e distâncias entre elas. O importante é que Galileu utilizou o telescópio para melhorar seus conhecimentos sobre astronomia. Galileu descobriu que a Lua não era uma esfera branca perfeitamente lisa.
Em janeiro de 1610, ele observou luas em torno de Júpiter. Em suas anotações, Galileu mapeou as diferentes posições das luas que se moviam ao redor de Júpiter. Com isso, Galileu provou a hipótese que mostrava que o Sol, e não a Terra, estava no centro de nosso sistema planetário. O próximo grande avanço na astronomia veio quando Isaac Newton descobriu uma forma de tornar os telescópios mais potentes. Em seu livro Optics, ele explica que o telescópio feito com espelhos curvos no lugar de lentes pode focalizar um ponto específico com mais clareza, o que resulta em uma imagem muito mais nítida. A aplicação desta teoria gerou o que se acredita ser o primeiro telescópio de reflexão. O homem sempre foi fascinado pela astronomia. Observatórios foram construídos por muitas civilizações para admirar o céu noturno. Este observatório em Jaipur, na Índia, foi construído na década de 1700. As formas arquitetônicas de rocha e cimento funcionam como instrumentos astronômicos. Observatórios modernos geralmente têm um ou mais telescópios permanentes montados. O observatório W.M. Keck, no topo de Mauna Kea, no Havaí, aloja os 2 maiores telescópios ópticos do mundo. Em um telescópio óptico, um espelho ligeiramente côncavo coleta e concentra a luz das estrelas. Quanto maior o espelho, mais detalhes são detectados. O telescópio Hale, construído na década de 1940, tem um espelho de quase 5 metros de diâmetro, que pesa 15 toneladas e meia. O problema de telescópios grandes era que o espelho podia ceder ao próprio peso, perdendo a capacidade de manter o foco. O astrofísico Jerry Nelson resolveu este problema. Ele uniu 35 espelhos hexagonais, cada um com 1,80 m, funcionando como um enorme espelho de 10 metros de diâmetro. A tecnologia usada no telescópio do Observatório Keck talvez seja a mais avançada do mundo. Mas como ele está situado na atmosfera da Terra, sua visão do espaço fica parcialmente obscurecida. Isso levou a NASA a construir e colocar em órbita o telescópio espacial Hubble. Toda semana, o Hubble coleta cerca de 120 gigabytes de dados e os envia à Terra para análise. Na década de 1960, o Centro de Voo Espacial Marshall da NASA conquistou a façanha de colocar um telescópio no espaço. A solução reside em um minúsculo chip de silício chamado CCD, ou dispositivo de carga acoplada. O inventor Morley Bloch descobriu uma forma de incorporar um CCD ao projeto de um telescópio. CCDs são circuitos eletrônicos compostos por pixels, que são elementos minúsculos sensíveis à luz. Quando reunidos, os pixels lembram uma rede numa tela. O primeiro CCD do telescópio espacial Hubble tinha 800 linhas de 800 pixels cada. Extremamente sensível à suave luz das galáxias distantes, esses detectores podem captar uma luz 1 bilhão de vezes mais fraca do que a que o olho nu pode ver. A tecnologia CCD instalada no Hubble tornou possível capturar imagens claras de objetos quase imperceptíveis, que não poderiam ser capturadas com um filme fotográfico convencional. A tecnologia do Hubble também gerou aplicações práticas. Ela foi usada em câmeras digitais, em câmeras filmadoras e em aparelhos de diagnóstico médico. Esta paciente está passando por um exame que utiliza um sistema de imagem digital equipado com tecnologia CCD. Ao contrário das radiografias, ele fornece imagens instantâneas ao radiologista. Os diagnósticos são mais rápidos e mais precisos. A tecnologia dos telescópios ampliou a visão humana em todas as direções, solucionando mistérios dos corpos celestes a milhões de quilômetros de distância e dos nossos próprios corpos aqui na Terra. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas:
Que impacto a invenção de dispositivos para marcar o tempo teve na história humana? Como os primeiros navegantes viajavam pelos mares? Agora, tente isto. Imagine que você é o líder de uma expedição de 6 meses à Antártica. Faça uma lista de tudo o que você vai precisar levar. Que instrumentos vão ajudá-lo durante esta viagem? Saiba mais sobre navegação conferindo estes websites. Enquanto você assiste à segunda parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Como as invenções melhoram nossos sentidos? Que impacto a ciência dos foguetes causou à humanidade? Explorar a Terra, o mar e o céu nos ensinou muito sobre nosso mundo. E explorar as fronteiras desconhecidas dentro do nosso corpo nos ensinou muito sobre nós mesmos. O desenvolvimento da tecnologia do raio-x é um grande avanço da ciência médica. Na época de sua descoberta, as radiografias abalaram médicos e pacientes. Parecia impossível enxergar através da matéria sólida. O que parecia tão incrível, hoje é corriqueiro. Por exemplo, a segurança usa raio-x para rastrear e detectar armas escondidas em bagagens. Os cientistas usam raio-x para diferentes propósitos. Arqueólogos usam raio-x para determinar a composição de artefatos antigos. Os médicos usam raio-x para diagnosticar ossos fraturados e doenças. Uma exposição de microsegundos ao raio-x pode gerar imagens de ossos e dentes, assim como imagens do coração em ação. A imagem de raio-x trilhou um longo caminho desde sua invenção em 1895. Antes da invenção da máquina de raio-x, os médicos tinham que fazer seus diagnósticos com base no que viam do lado de fora do corpo. Como este método os limitava bastante, muitas vezes os médicos decidiam realizar cirurgias exploratórias para fazer um diagnóstico. Em 1895, o físico Wilhelm Conrad Röntgen descobriu a radiação invisível. Ele chamou sua descoberta revolucionária de raio-x. Röntgen percebeu que a radiação penetrava em sua mão e, em 6 semanas, ele conseguiu descobrir como produzir imagens de raio-x. Röntgen fez radiografias de sua própria mão. Ele também fez imagens da mão de sua esposa. Seus ossos e anel de casamento são visíveis porque absorvem mais radiação do que pele e músculos. Sua descoberta provocou uma empolgação imediata. Os médicos da Europa e Estados Unidos passaram a ter seus próprios equipamentos de raio-x. Trabalhar com ele era perigoso para pacientes e médicos que recebiam doses de radiação que prejudicavam os órgãos e tecidos internos. Mas no começo, os médicos não sabiam disso. Os cabos das primeiras máquinas ficavam expostos e provocavam choques elétricos. Revestir tubos e fios reduziu bastante os riscos. Mas os efeitos da radiação na saúde ainda oferecem um pequeno risco aos pacientes submetidos ao raio-x. A tomografia computadorizada, também chamada de exame de TC, é uma técnica de imagem mais potente e sensível do que o raio-x. Scanners de TC geram imagens claras e detalhadas de fatias de órgãos e estruturas do corpo. Deite-se aqui. Tão valiosa quanto o raio-x na medicina, outra ferramenta é ainda mais eficiente e não oferece nenhum risco. A ressonância magnética foi adotada para uso médico pela primeira vez na década de 1970. Durante uma ressonância magnética, o paciente deita-se em uma mesa e entra em um grande tubo magnético. O campo magnético dentro do tubo alinha os átomos de hidrogênio do corpo.
Ou seja, os prótons e todos os átomos de hidrogênio ficam na mesma direção. Quando a máquina emite ondas de rádio, os átomos de hidrogênio entram em estado de alta energia. Quando cessam os sinais de rádio, os átomos voltam ao estado original de baixa energia, liberando energia no processo. Um computador detecta a energia liberada como pequenos sinais de rádio, que são usados para produzir a imagem do interior do corpo. A ressonância magnética fornece informações bem mais detalhadas do que as radiografias ou imagens por tomografia computadorizada. Mas o aparelho é mais caro e, por isso, é menos usado. Médicos e pesquisadores buscam novas formas de ver o interior do corpo humano por meio da ressonância magnética. Os cientistas podem ver o cérebro humano funcionando com esta tecnologia, fazendo imagens de mudanças que ocorrem quando a pessoa pensa, conversa, ouve, sonha ou imagina. Inovações tecnológicas nos computadores significam que as ressonâncias podem fornecer imagens tridimensionais de órgãos do corpo. Embora o olho humano não possa ver através das roupas ou da pele, o raio-x e os aparelhos de ressonância magnética permitem que os médicos enxerguem o interior do corpo humano. Esta tecnologia poderosa apresenta possibilidades sem fim para a cura e para outras áreas de pesquisa. Alguma vez você pensou no significado de vida microscópica? Elas são invisíveis a olho nu e até menores do que os átomos. São os objetos dos quais é feita toda a matéria, as partículas subatômicas. Para dar uma olhada em objetos menores do que bactérias, o homem inventou máquinas enormes. Estes físicos estão procurando os blocos de construção da natureza. Eles estão tentando solucionar o mistério da origem do universo, mergulhando fundo nos átomos. Ironicamente, para examinar as menores partículas, os objetos de que são feitos os átomos, são necessárias máquinas muito grandes. Esta máquina, chamada de colisor, acelera partículas quase à velocidade da luz. Um dos maiores colisores do mundo fica em um túnel circular com 27 quilômetros de circunferência, contornando a fronteira entre a França e a Suíça. A ciência dos colisores, ou aceleradores de partículas, começou com os experimentos de Ernest Rutherford, em 1919. Na década de 1950, a tecnologia teve um grande progresso. Para entender melhor como o colisor, às vezes chamado de esmagador de átomos, trabalha, devemos lembrar de uma descoberta de Einstein. A energia pode ser convertida em matéria. A teoria do Big Bang afirma que a origem do nosso universo se deu há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos. Uma enorme quantidade de energia foi convertida em matéria, que continuou interagindo e mudando enquanto se espalhava, tornando-se finalmente a matéria que forma tudo, de plantas a planetas e, é claro, o homem. A matéria é feita de átomos, que são feitos de partículas elementares ainda menores. Para estudar as partículas elementares, os físicos precisam recriar as condições que ocorreram menos de 1 segundo após o Big Bang. Basicamente, o colisor ajuda a criar mini Big Bangs. Veja como ele funciona. Os cientistas usam campos elétricos para arremessar 2 tipos de partículas em um imenso anel em direções opostas. Eletroímãs extremamente fortes dirigem as partículas que se movem naturalmente em um círculo dentro de um campo magnético. A energia de ondas de rádio acelera as partículas. Quando as partículas colidem a altíssimas velocidades e níveis de energia, novas partículas se formam. É algo como bater uma maçã contra uma laranja e obter uvas e morangos. Estas novas partículas existem por apenas algumas frações de segundo. Detectores de partículas situados em torno da faixa circular gravam os dados das novas partículas. Usando esta tecnologia, os físicos conseguiram informações fundamentais da constituição do próton e do que mantém o núcleo íntegro. Eles também procuram novos tipos de forças em partículas. Mas aceleradores de partículas fizeram mais do que satisfazer a curiosidade dos físicos.
Esta tecnologia levou a outras invenções que têm utilidades práticas em todo o mundo. Uma das invenções resultantes envolve imagens de diagnóstico médico. Radiofármacos são substâncias radioativas injetadas no corpo para se obter imagens. A substância radioativa fica em um órgão ou em uma área específica no corpo do paciente. Os médicos usam a tomografia por emissão de pósitrons, que enxergam a radiação e a forma do órgão para ajudar no diagnóstico. A radioterapia contra o câncer, ou tratamento por radiação, é outro resultado prático da tecnologia do acelerador de partículas. Em vez de fazer uma cirurgia, os médicos usam pequenas partículas radioativas para remover o DNA que faz as células cancerosas se multiplicar. Esmagando e estudando os átomos, os cientistas respondem a perguntas sobre os mistérios do universo. Eles aprendem não só sobre o início da vida, mas também salvam vidas. Ah, o espaço. Talvez nenhum outro destino tenha atraído mais a imaginação do que o cosmos infinito. Há poucas décadas, a viagem no espaço não era nada além de ficção científica. O problema era que, depois de ver a Lua, planetas e estrelas, queríamos alcançá-los. Desde o lançamento do primeiro foguete moderno, a viagem no espaço impulsionou avanços técnicos e científicos. Por mais de 25 anos, o ônibus espacial tem dado grandes contribuições em áreas como astronomia, engenharia, ciências naturais e pesquisa médica. Desde seu primeiro lançamento em 1981, centenas de homens e mulheres viajaram no espaço a bordo do ônibus espacial. O desenvolvimento da tecnologia dos primeiros foguetes tornou isso possível. Provavelmente, antes do ano 300, os chineses tenham começado a testar ingredientes com propósitos médicos. Quando eles misturaram carvão, enxofre e nitrato de potássio no fogo, acidentalmente inventaram a pólvora. Depois, ela seria usada em um foguete. No final da década de 1600, Isaac Newton expôs o princípio fundamental do movimento do foguete. A terceira lei de Newton diz que a toda ação corresponde uma reação igual e contrária. Quando o ar sai de uma bexiga, por exemplo, a reação para o lado oposto empurra o balão para cima. Em 1926, o cientista americano Robert Goddard construiu e testou com sucesso o primeiro foguete de combustível líquido. Hoje ele é conhecido como o pai da ciência dos foguetes. O engenheiro alemão Wernher von Braun alcançou outro marco na ciência dos foguetes com a invenção do míssil balístico V2. Usado pelos alemães nazistas para bombardear cidades da Europa durante a Segunda Guerra Mundial, o poderoso impulso do V2 fez dele o precursor dos foguetes modernos. Depois da guerra, von Braun ajudou a montar o programa espacial americano. Em 1957, a União Soviética lançou com sucesso um satélite em órbita. Este evento deu início à obsessão pela viagem espacial dos Estados Unidos, o que acabou criando uma corrida espacial entre os dois países. Em 1961, os soviéticos surpreenderam o mundo novamente, colocando no espaço o primeiro foguete tripulado por um humano. Poucas semanas depois, os Estados Unidos lançaram o astronauta Alan Shepard no espaço. Seu voo a bordo da cápsula Mercury Freedom 7 durou 15 minutos. O presidente Kennedy determinou que os Estados Unidos deveriam ser os primeiros a colocar um astronauta na Lua. Not because they are easy, but because they are hard. A Apollo 11 foi lançada em 1969, levando os astronautas Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin Buzz Aldrin à Lua. 2 dos astronautas caminharam em sua superfície.
Era a primeira vez que um homem caminhava em um corpo celeste que não fosse a Terra. Ainda sob os efeitos do sucesso da caminhada na Lua, a NASA anunciou seu grande projeto seguinte, uma viagem tripulada a Marte. Como primeiro passo, eles precisavam de uma nave que pudesse lançar em órbita 2.000 toneladas a 240 quilômetros de altura e que pudesse manobrar e sustentar a tripulação por 2 semanas no ambiente espacial. Ela ainda teria que sobreviver à reentrada escaldante na atmosfera da Terra e ser reutilizada em outras missões. A NASA precisava de um ônibus espacial. Para o lançamento, o ônibus estava ligado a um enorme tanque de combustível externo. Ao lado dele, 2 foguetes propulsores, ou SRBs. Cada propulsor é um tubo de 45 metros de comprimento com combustível sólido. Os SRBs fornecem 80% da força necessária para levantar o ônibus de 2.000 toneladas da plataforma de lançamento. Três enormes motores colocam o veículo em órbita. 2 outros motores ajudam nas manobras no espaço. A fuselagem da popa, ou a parte traseira do ônibus, guarda a energia para a viagem de volta à Terra. Quando o ônibus decola, turbinas potentes sugam oxigênio líquido e hidrogênio líquido através dessas linhas propulsoras. Estes 2 combustíveis líquidos mantidos a centenas de graus abaixo de zero são combinados em uma câmara de combustão, onde explodem para produzir 178 mil quilos de impulso, ou força propulsora. Para evitar que o calor danifique o motor, ele é resfriado com o hidrogênio líquido que flui ao seu redor. O ônibus espacial pode desempenhar diferentes tarefas dependendo da missão. Ele coloca satélites em órbita, presta serviço, ajuda a construir a Estação Espacial Internacional e realiza experimentos científicos. Nova e mais eficiente, a nave espacial chamada de Veículo de Exploração Tripulado, ou CEV, substitui o ônibus espacial. O primeiro deles é a cápsula Orion, programada para ser lançada em 2014. A Orion é similar ao velho modelo Apollo, mas é maior, mais versátil e tem tecnologia mais avançada. A NASA planeja usar a Orion para levar pessoas à Lua e depois a Marte. Como parte do projeto, os engenheiros trabalham para administrar os custos de cada lançamento. Lançar um ônibus espacial custa mais de 350 milhões de dólares. O ônibus espacial abriu caminho para muitas possibilidades, inclusive para o turismo espacial. Alguns poucos turistas milionários já vivenciaram o espaço, mas o perigo e o custo da viagem impedem o surgimento desta indústria. Com novos e melhores veículos de exploração espacial preparando-se para decolar, as férias espaciais podem fazer parte do nosso futuro. E as colônias lunares podem um dia se tornar realidade. Que experiências você faria no laboratório de uma estação espacial? É hora de Antes que você saiba, em que vamos cruzar os limites da tecnologia e espiar o futuro da invenção. Nós enviamos estudantes à feira Next Fest em Nova York para testemunhar e experimentar algumas tecnologias emergentes. Na Next Fest, as empresas expõem tecnologias que estão transformando nosso mundo. Hoje estamos conferindo os avanços no campo da exploração, incluindo o aerobarco submergível, também conhecido como golfinho biônico. E você andou nele, não é? Claro. Esse é o terceiro protótipo.
O primeiro deles foi pioneiro em voar debaixo d'água em 1992. Eles podem parecer golfinhos, mas foram projetados com base nos pinguins e nadam como eles debaixo d'água. Esse aqui vai fazer cerca de 160 km por hora na superfície e 72 km por hora debaixo d'água. Ele pode fazer curvas, girar e saltar 6 metros acima da água. Eles não operam como um barco normal, eles operam mais como um avião. Tem um joystick e pedais de leme. É como se a gente pilotasse em um videogame. É muito legal. Da exploração do oceano, nossos alunos foram ver as novidades em trajes espaciais. Isso é um traje espacial feito de elástico que permite se movimentar e se locomover com mais facilidade. E não é preciso ter medo de furar, porque se tiver um buraco não tem gás para vazar. É o traje mais leve e mais flexível que existe. É ideal para exploração geológica, para topar com rochas afiadas e escalar montanhas. Talvez daqui a 20 anos isso seja o que as pessoas vão usar para ir a Marte. A roupa é confortável na pele ou fica apertada? No espaço, o aperto do material contra o corpo é balanceado pelo fato de que o corpo tenta se expandir no vácuo. Então eles se equilibram e é perfeitamente confortável. Essa é uma boa pergunta. Isso conclui esta edição de Antes que Você Saiba. Eu sou o Bill Nye e voltaremos com outra edição Antes que Você Saiba. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Como as invenções melhoram nossos sentidos? Que impacto a ciência dos foguetes causou à humanidade? Agora tente isto. Escreva uma carta para uma criança de 100 anos atrás falando de todos os avanços na pesquisa do último século. Inclua detalhes pessoais de como essas invenções influenciaram a sua vida. Esperamos que você tenha gostado desse Discover na Escola que explorou do mar ao espaço. Se você quiser saber mais sobre a história e o futuro da exploração, confira estes websites. Nossa insaciável curiosidade nos levou a explorar a nós mesmos, os lugares mais distantes do planeta e além. Aqui na Lua estou a meros 384 mil quilômetros da Terra. Isto é, 238 mil milhas, uns 4 milhões e 200 mil campos de futebol americano. De qualquer maneira, estou muito longe de casa. Ai, cuidado aí! Sem os avanços na exploração, teríamos que usar relógios bem pesados. E sem os avanços nos equipamentos de navegação, ficaríamos limitados a viajar somente com o tempo bom e durante o dia. Sem as modernas tecnologias de imagens, os médicos teriam que nos abrir toda vez que quisessem ver o que se passa em nosso corpo. Caramba! Os submarinos e os ônibus espaciais permitem que possamos respirar em ambientes que já foram considerados totalmente hostis. Para ser um verdadeiro explorador, basta abrir os olhos. A exploração começa olhando para o que está diante de você. É tarde, preciso começar a viagem de volta para casa. Espera aí! Posso não ser deste mundo, mas pegar um táxi na Lua é tão difícil quanto na Terra. Até mais! Versão brasileira Vox Mundi.